Então, vamos falar sobre o nazismo. O nazismo foi um movimento ideológico nacional, mais conhecido como Partido Nazi, abreviação do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, que se desenvolveu na Alemanha entre o ano de 1933 e 1945, sob a liderança de Adolf Hitler. O seu símbolo era uma bandeira vermelha e uma cruz, mais conhecida como suástica. A ideologia do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e 1918, com a Alemanha destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra. Com isso, surge um sentimento de revolta entre os alemães, que culpavam o governo pela situação do país e exigiam mudanças drásticas. Eu vou falar o significado da bandeira do nazismo, né? É originalmente utilizada como estandarte pelo Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores após a eleição de Adolf Hitler como chanceler em 1933. Foi convertida como a bandeira oficial em 14 de março de 1933, juntamente com a bandeira do antigo Império Alemão. A bandeira havia sido projetada pelo próprio Hitler, tal como descrito em seu livro Mein Kampf. A propaganda nazista esclareceu o simbolismo da bandeira. A cor vermelha representa o social, o branco o pensamento nacional do movimento e a suástica a vitória dos povos arianos sobre o judaísmo. Tá. Eu vou falar sobre as consequências do nazismo, né? Desde o regime político e sua ideologia, levaram o mundo à maior guerra desde que o homem pisou na Terra. Isso além do genocídio contra as minorias da sociedade europeia, que era os judeus, ciganos e pessoas com deficiência física. Também, posteriormente, agravou-se a destruição da Alemanha e da maior parte do continente europeu. E também a divisão do mesmo em duas áreas de influência, que eram os Estados Unidos na parte ocidental e a URSS na parte leste da Europa. E também levou à morte de milhares de pessoas que eram judeus, considerados pelo governo de Hitler como raça impura. Tá, eu vou falar sobre o Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um ditador alemão que nasceu em 1989 na Áustria, alistou-se voluntariamente no exército bávaro no começo da Primeira Guerra Mundial. Tornou-se cabo e ganhou 2 vezes a Cruz de Ferro por bravura. Depois da desmobilização do exército, Hitler associou-se a um pequeno grupo nacionalista, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se tornou o Partido Nacional Socialista Alemão, nazista. Em Viena, ele havia assimilado as ideias antissemitas contra os judeus. Em 1921, tornou-se o líder nazista e 2 anos mais tarde organizou uma malograda insurreição, o Pushing de Munique. Após o fracasso de sucessivos chanceleres, o presidente Hindenburg indicou Hitler como chefe do governo em 1933. Hitler criou uma ditadura unipartidária e no ano seguinte eliminou seus rivais com a morte de Hindenburg. Ele assumiu o título de presidente do Reich alemão. Começou então o rearmamento, ferindo o Tratado de Versalhes, e deu também os primeiros passos para a sua pretendida expansão para o Terceiro Reich, que era a anexação com a Áustria em 1938 e a formada da antiga Tchecoslováquia. O ditador também firmou o pacto de não agressão nazi-soviético com Stalin, a fim de invadir a Polônia, mas quebrou ao atacar a Rússia em 1941. A invasão à Polônia precipitou a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, ele assumiu o controle direto das Forças Armadas. Com o curso da guerra, mostrou-se desfavorável à Alemanha. Decidiu intensificar o assassinato em massa, que culminou com o Holocausto Judeu. No local, o mais conhecido campo de concentração mantido pela Alemanha nazista de Adolf Hitler, entre 1,1 e 1,5 milhões de pessoas, a maioria tudo era judeus, morreram nas câmaras de gás por fome ou por doenças mesmo. E falta de higiene, porque não tinha nada
lá dentro, né? Ainda em 1945, quando o exército soviético entrou em Berlim, Hitler se casou com a amante Eva Braun. Há evidências que os dois se suicidaram, cometeram suicídio e tiveram seus corpos queimados em um abrigo subterrâneo no mesmo ano, em 1945. Na prática, o Terceiro Reich era um estado policial, onde os indivíduos eram sujeitos a detenções e prisões arbitrárias. Nos primeiros meses, Hitler deu início a uma política sincronizada, obrigando organizações, partidos políticos e governos estaduais a se alienarem aos objetivos nazistas, colocando-os sob sua liderança. Cultura, economia, educação e leis passaram a ter um comando maior sobre o nazismo. Os sindicatos foram abolidos, trabalhadores, funcionários e empregadores passaram a fazer parte de uma organização nazista. Em 1933, o Partido Nazista era o único partido permitido na Alemanha. Eu vou falar sobre o Holocausto. O Holocausto é uma palavra de origem grega que significava sacrifício pelo fogo. O modelo do Holocausto é o da perseguição que extermínio sistemática, que é um governo nazista que tinha cerca de 6 milhões de judeus. Os nazistas que chegaram na Alemanha em janeiro de 1933 acreditavam que os alemães eram racialmente superiores e que os judeus eram inferiores, no caso, sendo uma ameaça de auto-intitulada uma comunidade racial alemã. Bom, eu vou falar sobre a organização econômica do nazismo. Bom, a teoria econômica, ela voltou aos assuntos domésticos e em separado com as concepções imediatas ideológicas da economia internacional. A política econômica ela teve 3 objetivos: a eliminação de desemprego, a eliminação de hiperinflação e a expansão de produção de bens de consumo para melhorar o nível de vida das classes médias e baixas. O nazismo ele pode ser visto como um subconjunto do fascismo. Todos os nazistas são fascistas, mas nem todos os fascistas são nazistas. Não sei se deu para entender. Mas o nazismo ele compartilhava muitas características econômicas com o fascismo. E com o controle governamental, ele da finança, do investimento através da atribuição de créditos. Ao invés do Estado requerer bens das empresas industriais, inserir melhoras nas matérias-primas de mão de obras necessárias à produção, como em sistemas socialistas e comunistas, o Estado pagava por esses bens. E isso possibilitava que o preço tivesse um papel essencial no fornecimento das informações sobre a escassez dos materiais ou dos principais necessidades em tecnologia, a mão de obra. Falar sobre os pontos positivos do nazismo. Apesar dos pesares, o partido nazista era extremamente preocupado com o bem-estar do seu povo. Eles foram um dos primeiros a criar leis que incentivavam o fim do cigarro e a proibição do fumo. Uma das principais filosofias do partido nazista era que todo alemão deveria ter as mesmas oportunidades e as mesmas condições de vida que seus compatriotas. Por isso, eles criaram vários programas para ajudar os que tinham menos condições e eles distribuíam melhor renda para eles. Daí Hitler promoveu a sua nação e seu povo de oportunidades boas e melhora de vida para a raça ariana. Sobre os pontos negativos do nazismo. O nazismo tinha como objetivo exterminar pessoas de raças, culturas, etnias e religiões diferentes da raça ariana, sendo esse seu verdadeiro propósito. Foi um dos regimes altamente autoritários e racistas do mundo. Existem várias concepções negativas sobre o nazismo, mas todos sabem que o nazismo existiu. E com sua existência, sua chegada foi devastadora como um tsunami, chegando e devastando tudo ao seu redor. Desse modo, acabando com várias vidas inocentes, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos, sem dor e piedade. Matavam todos a sangue frio, em câmeras de torturas, em câmeras de gás lacrimogêneo, entre outras
atrocidades no campo de concentração. Já as características do nazismo, nós temos 4. Vou começar a falar uma delas. Bom, vamos começar com o totalitarismo. O indivíduo pertenceria ao Estado. Então, no caso, seria só uma pessoa que comandaria esse Estado. E só o chefe, digamos, mais nenhuma outra pessoa ao redor dele. Só ele mesmo. Em sequência, tem o racismo. Segundo a ideologia, os alemães pertenceriam a uma raça só, que eles deveriam comandar o mundo. Eles não poderiam se misturar com outras raças, pois eles deveriam comandar o mundo. Em sequência, temos antimarxismo e anticapitalismo. Para o Hitler, o marxismo era produto de pensamento judaico. E o nacionalismo, para o nazismo, as humilhações pregadas e surgidas com o Tratado de Versalhes deveriam ser destruídas. Sobre o fim do nazismo. O nazismo chegou ao fim com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha pelos países aliados. Com a informação da derrota iminente, Adolf Hitler se suicidou em seu esconderijo.